Muito boa tarde, pessoal. A gente vai gravar finalmente o nosso primeiro podcast. Redaçando. O podcast é ajudar os alunos do ensino médio com redação, com fazer projeção de estudo, de conhecimento de mundo. E nada melhor do que começar o primeiro podcast com alunos que eu admiro demais. Então, por favor, se apresente, Isabela. Maravilhosa, mentira. Oi, meu nome é Isabela e é isso. É só isso? Muito incrível, linda, engraçada, simpática. Quantos anos você tem, Isabela? Eu tenho 16. E você quem é? Meu nome é Caroline, mas pode me chamar de Carol pros íntimos, né? Eu tenho 16 anos. Muito bem. E vocês são alunos de que ano? Do segundo ano do ensino médio. Segundo, infelizmente. Por que, infelizmente? Porque o vestibular tá chegando, né? Aí tem o negócio ali da redação, né? Tá bom. Já imaginou se você tivesse um podcast aqui pra poder te ajudar a fazer Nossa, redação? Oh, meu Tudo que Deus! eu precisava era de um podcast pra me ajudar na redação do vestibular, cara. Muito bem. Então vou fazer algumas perguntinhas pessoais pra vocês, então. Sinta-se à vontade também pra perguntar pra mim. Carol, como que foi o seu primeiro relacionamento com fazer uma redação? Foi fácil? Foi médio? Foi difícil? Foi caótico? De abrir os olhos. Eu percebi que eu não sabia nada. Mas por que você não sabia nada? Apesar de no ensino fundamental ter falta de argumentação, de gênero textual. Ah, no ensino fundamental é um negócio tão raso que a gente aprende, sabe? A gente acha que a gente sabe, mas aí depois a gente dá de cara com um negócio muito mais desafiador do que a gente achava que era. E você, Cabral? Como é que foi o seu relacionamento com redação? Foi fácil? Foi médio? Foi difícil? Assim, quando foi apresentado no fundamental foi um negócio tranquilo, porque os professores também não se empenhavam a corrigir, tipo Enem e tudo mais, então parecia fácil. Aí você chega o quê? No ensino médio, você aprende a estrutura e vê os temas e fala, ok, não vai dar, não vou passar na faculdade. Aí tem tanta estrutura que você fala, nossa, parece, sei lá, matemática, deixa de ser de humanas já o negócio. E tem uma coisa que assim, não parece nem que é humanas, nem que é exatas, nem é biológico, parece que é nada, parece que é uma coisa completamente alheia, que duas aulas não resolvem. Parte de professor, eu sinto também que o fundamental, às vezes parece que atrapalha mais do que ajuda no fator de que é essa coisa que vocês falaram, que parece que é uma forma, parece exatas, mas não é. Aí quando ensina estrutura não sabe de nada, aí tem o conhecimento de mundo, pior ainda, como por exemplo, eu quero falar esse filme que eu assisti, eu posso falar? Aí fica com a dúvida de que não querem falar. E nada melhor do que falar da doutrinação que eu faço com meus alunos, que é de falar sobre Rei Leão em todos os filmes. Em todos os temas. Em todos os temas. Fiquei nervoso. Então, vamos fazer essa pergunta então. Carol, qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre Rei Leão ou assistiu? Eu provavelmente tinha meses de idade, porque era o filme favorito do meu irmão. Então eu assisti a fita várias vezes. Aquela fita verde, saudosista. E aí depois eu comprei o DVD, porque a fita já não tava mais funcionando. Tava em desuso também. Tava né, em desuso, caiu em desuso. Meus pais compraram aparelho de DVD, comecei assistindo DVD também. Aí esse DVD parou de funcionar, eu comprei mais um. Nossa, você acredita que, apesar de ser negócio saudosista da fita verde, eu nunca tive essa fita verde? Eu nunca tive de fato aqui no Brasil. Eu não tenho memórias a fita. dessa fita, porque assim, eu era muito pequena, mas eu tenho memórias de Rei Leão. Então já é alguma coisa. Então, eu nem sabia como é que eu assistia. Se eu assistia em VHS, eu acho que eu assistia em VHS porque na minha infância eu não lembro de eu colocar. Minha mãe falava que eu assistia todo dia, o dia todo. Inclusive, a minha avó falava que ela sabe cantarolar as músicas do Rei Leão. Mas assim, eu não lembro dessa coisa da fita verde, eu não lembro de estar guardado em casa, nem do DVD. E você, Cabral, quais são suas memórias com o Rei Leão? Foi desde sempre também, tanto no DVD, porque tinha todos os meus primos que iam e eles tinham os DVDs, os desenhos, e aí tinha na Disney também. Então eu assisto desde pequena, live action agora, foi maravilhoso, surtei horrores. Ai, meu Deus. Você achou? Foi incrível. É que foi um negócio lá, tipo, foi meio nostalgia, entendeu? Foi nostalgia, tipo, início, assim, mas aí o resto eu achei que ficou tão mecânico, falta um pouco de sentimento, eu achei, sei lá. Não sei, mas eu gostei muito. Foi, tipo, uma memória nostálgica gostosa. Sim, de assistir. Teve muita gente que falou desse negócio do sentimento, porém... Você assistiu? Sim. Fala pra mim, você não sentiu nenhum sentimento de nenhum animal? Dá pra sentir, sim, mas é que não é a mesma coisa, sabe? É um filme bom, sim. mas não conseguiu captar a essência perfeitamente, assim, Do não desenho, conseguiu, né? do desenho, assim, não conseguiu Então, é que também chegar lá. tem que analisar também que é uma adaptação. Sim. Porque aí, se for ver, todas as emoções que a gente tem no clássico, elas são humanizadas. Então aí fica aquela coisa, então assim, tem o gesto da mão, tem quando você tá de pé, que nem, por exemplo, o Scar. O Scar muitas vezes ele se debruça no chão, e isso um animal fazer, tipo, isso não demonstra nada, é uma coisa muito mais humana do que de fato é uma coisa de animal. Então a gente vê muitas vezes que nem o Rafiki quando ele aparece com o olhar, ele aparece com um gesto que ele tá, então assim, não aparece com as coisas que são humanizadas, então tipo, um sorriso que nem é uma coisa muito humana.
No Scar várias vezes aparece, quando ele tá sorrindo, quando ele não tá. Agora, tem pontos live action que eu achei muito melhores no clássico, que é, por exemplo, o caso do Timão e do Pumba. Eles estão muito mais engraçados. Muito mais engraçados. E que nem o Scar, que é o meu vilão favorito, apesar do ser o meu filme favorito, que ele dá muito mais medo. Eu achei que ele ficou estranho. Uma criança ver aquilo deve ser estranho, deve dar uma sensação muito... Não, dá de medo. Então, se eu assistir criança hoje, eu ia ter medo do Scar. A hiena também. A hiena tá estranha também. Tá um negócio meio sinistro. A hora que elas aparecem, a hora que a Nala e o Simba vão pro cemitério, e a hora que eles aparecem, é um negócio tipo, eita caralho. Mas o que realmente importa é... O Simba tá muito fofo. Ele tá muito fofo. O que você achou mais legal? Vamos fazer essa pergunta pra você, Cabral. O que você achou mais legal do filme e o mais chato? O mais legal foi com certeza o Timão e o Pumba. Porque eu vi dublado e a dublagem tava sensacional. As hienas soltaram um mano do céu, foi a melhor coisa. Mas a dublagem tava muito boa e o Timão e o Pumba. E o que eu achei que eu não gostei tanto é esse negócio de não seguir, né? De ser uma adaptação que às vezes causa uma quebra de expectativa muito grande. Mas só, no geral, eu gostei bastante. Teve muita polêmica falando que assim, os adaptadores do clássico tinham que ganhar dinheiro porque eles criaram um filme e tinham que ganhar em cima disso porque foram eles que criaram um filme. Não, acho que não, mas... São dois filmes completamente diferentes. Sim. É a mesma história. É isso que decepcionou. É muito É a mesma diferente. coisa, tipo, você pegar um livro e adaptar pra um filme. Não vai atingir todas as suas expectativas. Mas sabe uma coisa engraçada? O Rei Leão, ele é baseado em livros. Sim. Hamlet, não é? Não, assim, e não só ele é baseado na obra do Shakespeare, que é o Hamlet, mas tem livros da mitologia do Rei Leão. Sabe aquela história que tem que o Mufasa, ele conta que qualquer vez que você estiver sozinho, você olha pro céu, que você vai ver as estrelas brilhantes, que são os antigos reis? Então, aquilo é uma história do Rei Leão, que aquela é a passagem do primeiro grande Rei Leão, que é o Morrato, que inclusive tem uma obra chamada The Brightest Star, que aí tem a tradução ao pé da letra porque não tem no Brasil, que é a estrela mais brilhante, que aí é do maior Rei Leão que teve, de poder juntar todo esse ciclo da vida que todo mundo tem que se participar. E aí, quando ele falece, aparece uma estrela no céu brilhando muito forte. Todos falam que é o Morrato que tá aparecendo lá. E aí tem a explicação de onde aparece a cicatriz do Scar, a explicação de como o Mufasa ele foi criado. E aí tem todas essas explicações. Só que aí só foi feito em livro e nunca foi desenrolado pro Brasil. Tipo Harry Potter. Tipo Harry Potter. Tipo Harry Potter. E você, Carol, o que você mais gostou e você desgostou do filme? Eu gostei da dublagem da Beyoncé, porque eu assisti legendado. E assim, perfeito. E ela tem a música nova também, né, que é da Beyoncé. Isso, Spirit. Eu achei muito boa mesmo. E eu adorei que a Nala tá, tipo, super feminista, assim, super girl power, pá. Que nem a Shenzi, né? Se você for ver a Shenzi no clássico, é nada, ela é só uma cobaia do E no Oscar. live action ela foi mostrada, tipo, nossa, chefe das hienas. No live action ela é a fêmea. Nos livros, ela é a rainha das hienas. O Scar, ele não tem esse papel de, tipo, ele domina as hienas. É que nem no filme, tipo, ele tem uma relação de igual pra igual. De igual pra igual. Fala assim, eu te ajudo e você me ajuda, uma mão lava a outra. E o que você desgostou do filme? O que eu falei, tipo, não deu pra sentir tanto o sentimento e também, assim, é nostalgia, mas não é como se fosse a primeira vez que eu assisti, que dá aquela sensação, porque eu já conheço a história, então, assim, não teve tanta inovação. Mas você acha que talvez isso seja muito ruim, porque a gente veio com aquele sentimento de, não é como era antigamente, mas talvez mudou pra melhor? Porque assim, se fosse, digamos que seja exatamente a mesma coisa, que nem tem aquela cena do Rafiki, que, por exemplo, pra mim foi um ponto negativo. Tiraram aquela cena do Rafiki, que ele dá aquela lição do passado. Rafiki, Mas como que você ia fazer essa cena do Rafiki com a cena do passado, sendo que no clássico o Simba pega o cajado e joga pro outro lado? É uma coisa muito humanizada você fazer isso. Tipo, como que você ia fazer isso no live action? Será que daria pra fazer, tipo, todas as cenas que a gente tem tão humanizadas como no clássico? É que a Leão também não fala. Leão também não fala. É tipo aquele tweet daquele cara que ele postou no Twitter que, um absurdo a Beyoncé dublar a Nala, ela nem tem voz de leão. Ela nem sabe rugir, ela nem sabe rugir. Não, a gente vai ter que achar um pessoal então pra poder fazer dublagem de leão, velho. A gente vai ter que Será achar. que é por isso que Mulan não vai ter o dragão, então? É por isso que ninguém sabe fazer voz de dragão. Ninguém sabe tem soltar dublagem fogo, de não vai dragão. rolar. Fiquei triste. Ninguém sabe soltar fogo, não vai rolar. Nossa. Bom, já que vocês não perguntaram, mas eu vou falar os pontos que eu gostei e Que que eu não pontos gostei. você gostou, muito Alessandro? obrigado. Conta pra gente. O que eu gostei muito foi a homenagem que fizeram do clássico pra esse live action. Que é a primeira cena.
Ciclo Sem Fim. o Ciclo Sem Fim. Porque se você for ver, é perfeitamente igual, assim, não vou falar perfeitamente igual, mas assim, 99% segue o que é exatamente a cena que eles só fizeram em live action. É tudo igual. A única coisa que não tem igual é, quando chega o Zazu pra poder cumprimentar o Mufasa, ele abaixa a cabeça também cumprimentando o Zazu. No live action ele não faz essa cordialidade, mas assim, é a única coisa que não aparece de igual. Tem também Desumilde. tem gente também falando que a passagem da tinta do Rafiki no Simba tá do lado contrário, mas assim, meu Deus do céu. Não, aí preguiça, Mudou né? tudo, Preguiça. né? Mudou tudo. Mas assim, eu achei muito legal isso porque assim, apesar de ser um live action, é uma homenagem, tipo, olha, é o pessoal do passado, a gente tá fazendo uma homenagem, beleza. Isso eu achei muito legal. O que eu não gostei, a música do Spirit. Você não gostou da música? Não, eu gostei da música, mas assim, perceba que ele tá no meio do deserto, correndo, e ele tá lá, Spirit! E Mas é que é Beyoncé. Não, mas Beyoncé é assim, muito tudo bom. bem, Beyoncé, Ela tem licença rainha, poética. Ela pode. Mas ela assim, pode fazer o que ela quiser. eu fiquei tipo, tá, mas por que tá cantando essa música? Se fosse ela você tá correndo no deserto, tava tudo certo também. Ela podia correr Não, no porque se deserto. fosse a Nala correndo. Não, se fosse o Childish Gambino cantando Spirit, tava tudo certo. Não, mas assim, ficou tipo, tudo bem, eu defendo que assim, ela é cantora, tipo, tem que fazer realmente o papel dela, que nem. Ninguém falou, mas o Elton John, ele fez uma música nova pro Rei Leão. Só que tocou nos créditos. Ninguém viu Mas assim, ninguém viu os créditos, mas assim, Tem ninguém ficou reclamando que ele fez uma música nova e botou no novo Rei Leão. Mas assim, eu entendi, tá, tem o fator comercial, tem que fazer que nem, por exemplo, por que fizeram o Rei Leão novo? Pra vender. Ganhar dinheiro. É o filme que mais vendeu até Frozen de bilheteria. O investimento inicial era 55 milhões, porque todos eles estavam apostando em Pocahontas. E aí eles apostaram, aí eles fizeram, se eu não me engano, 200 ou 150 desenhistas, levaram até o Quênia para poder fazer toda a produção, para poder treinar como que desenha leão. Eles levaram leão pra Disney. Tipo assim, eles pegaram leão, botaram no meio da sala, tipo, desenha aqui. Ou tudo bem que hoje em dia isso não é mais permitido, mas assim, há muito tempo atrás achavam que isso era normal, não tinha problema. Hoje em dia, outra história. E tem até a tecnologia também. Tem até tecnologia pra poder fazer isso. Era um Dark Horse, eles não estavam apostando que ia dar certo. Porque era um universo que eles criaram totalmente novo. Tudo bem que é baseado em Hamlet, a mesma história do Shakespeare, mas assim, eles não estavam apostando que ia dar certo. E aí, Pocahontas vendeu, fez 200 milhões, 300 milhões, se eu não estou me enganado, e Rei Leão fez 954 milhões de bilheteria, sem contar que tem a série do Netflix que é a Guarda do Leão, tem o filme 2, tem o filme 3, tem muita gente que nem sabe que tem o filme 2, que o 3 é muito engraçado, tem gente que nem sabe que tem o Rei Leão 2. Mas sabe por quê? Porque o Rei Leão 2 ele foi lançado só em VHS. Jura? Ele não foi lançado em cinema. Se você for assistir Rei Leão 2, ele realmente tem uma qualidade perante o primeiro muito ruim. Porque ele foi feito para ser gravado em VHS, para poder ter a qualidade de VHS. Então eles não investiram tanto. E aí tem gente que nem sabe por quê. Nos Estados Unidos, o Rei Leão 3 é Rei Leão 1,5. E aí eles não sabem que, tipo, tem o Rei Leão 1, o 2 e tem o 1,5. Porque o Rei Leão 3, ele realmente passa no meio tempo entre o que acontece no Rei Leão 1 e o Rei Leão 2. Só que aí ninguém sabe, tem muita gente que nem sabe que tem o Rei Leão 2. Que aí tem a outra coisa, que é o Rei Leão 2 é baseado na obra do Shakespeare, que é Romeu e Julieta. Realmente. Faz sentido. Porque o cara lá, do Vergonha, Desgraça, ele é exilado. O filho do Scar, se eu não me engano, do Kovu, ele não é sobrinho dele? Acho que ele é filho filho adotivo. Ah, filho adotivo. Ele é filho adotivo. Ele é o Romeu e a Chiara é a Julieta. Caraca. Ela é da realeza, pai, e ele é exilado. Eu nunca tinha reparado. E aí tem essa briga entre os dois, que um não pode ficar com a família do outro. E aí tem que o Simba banindo os leões. Genial. No início ele tem o plano de sabotar ela, mas aí ele acaba se apaixonando. Porque Parece uma comédia. Parece uma comédia romântica. Sim, porque o plano inicial do Kovu era realmente matar o Simba. Porque a mãe do Kovu era a mulher do Scar, e o Simba ele é culpado por ter matado o Scar. E aí ele falou assim, eu vou matar o Simba então. Tá beleza então. Então aqui a gente... então. que a gente encerra então aqui a nossa primeira parte da introdução de como foi introduzido o Rei Leão às nossas vidas. Okay. Então a gente agora vai para a nossa segunda parte. Então a gente agora está de volta.
A gente nem saiu direito, né? Não, estamos aqui na mesma mesa. Repetir a piada, gente. Que a gente tava aqui só planejando. Então vamos lá. Agora a gente saiu da parte da introdução, onde foi apresentado como que o Rei Leão interfere nas vidas, o que a gente pode ter de conhecimento. E agora a gente vai pensar nesse fator do Rei Leão, como ele pode ser utilizado em uma redação. Carol, você já teve muita dificuldade em fazer uso de exemplos, uso de analogia, de conhecimento do mundo? Com certeza. Porque, em primeiro lugar, é super difícil de lembrar de conhecimento de mundo no momento de pressão, por exemplo, no Enem. E aí, depois você tem que encaixar isso no tema de um jeito preciso, né? Aí, às vezes eu coloco, aí o Ale fala, olha, não é assim. Aí eu corro lá, falo, Ale, me ajuda. Agora tem um podcast que vai te ajudar, que é do Ale também, ó. Mentira, qual que é o nome desse podcast? Redaçandro. Com C cedilha. Com C cedilha, que é impactante. Muito bem. O que você acha que tem de interessante nesse filme, Carol, pra gente poder utilizar de conhecimento de mundo? Dá pra gente usar a tirania do Scar, de quando ele toma o poder e ele ignora as necessidades da população e ele simplesmente fica no poder, transforma tudo em cinza. Exatamente, que tem essa brincadeira das cores, né? Que a gente pode ver como assim, como uma vontade única de uma pessoa só, ela se sobrepõe sobre tudo aquilo que é o bem comum de que todas as outras pessoas precisam. E essa tirania de que, eu vou acabar com a minha vontade porque simplesmente eu tenho todo esse poder. E aí já dá pra linkar com o próximo tema que dá pra você utilizar também, que é o poder. Essa vontade de ter poder, por exemplo, quando o Simba canta que o que ele mais quer é ser rei, também dá pra lembrar do fato de que não importa qual a nossa posição de poder, sempre vai ter alguém acima da gente e a gente sempre vai querer ascender. Por exemplo, os reis que estão sempre olhando das estrelas pra tudo que eles fazem, eles são de certa forma superiores. Porque eles já foram melhores. Por estar lá, eles já são um ícone, né? Perfeito. Como que você colocaria isso numa redação sua, sobre essa fator da tirania e do poder que o Simba tem? Eu colocaria isso no desenvolvimento, na exemplificação, eu acho. Ou também daria pra usar como analogia na introdução, né? Eu acho que da hora. Ok, para ajudar o pessoal, então, o desenvolvimento ele é dividido em 3 partes. A gente vai ter o tópico frasal, a exemplificação e a mini conclusão. Assim como a Carol falou, a parte da exemplificação ele serve como provar uma coisa que a gente está dizendo, como um fator de que a gente pode pegar esse poder que você falou do Simba querendo o poder para poder se querer ascender sobre todos. De que todo ser humano, necessariamente, ele quer poder. Todo ser humano ele vai querer se sobressair sobre outros fatores porque é a natureza do ser humano. E aí a exemplificação só comprova no mundo que isso existe. Então a gente pode utilizar o filme do Rei Leão para poder comprovar esse tópico frasal de que o ser humano ele busca por poder. Por exemplo, o filme Rei Leão, onde o protagonista procura por poder. E aí a gente faz a mini conclusão, que é justamente o fechamento de tudo isso e falar, concluindo, o ser humano ele é mais individualista do que ele é empático com os outros. E você, como que você utilizaria Rei Leão em uma redação? Eu usaria comparando o filme clássico com o live action justamente na questão da Nala, porque no live action ela foi representada muito mais forte, né, mais empoderada, digamos assim, do que no clássico. Então, justamente pela época que a gente está vivendo hoje, essa representatividade é muito importante e eu acho que ilustrar isso na redação seria bem legal e uma forma diferente, eu acho. Dar uns pontinhos a mais aí nas competências. Claro. Pra quem não sabe. Porque todo mundo acha que esse repertório ele tem que ser só filósofo, só essas obra coisas. literária, Super elitizado. Machado de Assis. Só fato histórico e tudo mais. Mas você consegue colocar esse tipo de obra, ficção, livros, depende do jeito que você coloca, né? Exatamente. Assim como nas aulas de redação eu falo, que é muito importante não é o que você põe, é como você põe. Obviamente, o filme do Rei Leão, ele parece muito infantil, porém, ele foi o primeiro filme da Disney com uma visão madura. E segundo, ele é protegido pela Unicef, que ele é um material de patrimônio cultural produtivo. Então assim, e principalmente, professor, mas eu tenho muita vergonha de usar Rei Leão, eu acho que vai ficar muito infantil. Usa Hamlet. É a mesma Ninguém obra. nem vai saber quem que é você. Você pode colocar. É só um número, assim. É só um número, você é um número. Então assim, não tem problema, pode usar Rei Leão, pode usar Hamlet. Pode usar os filósofos também. Pode usar os filósofos tudo também, bem. pode Mas usar é que Machado de decorar os Assis. filósofos ninguém decora. É bem Vai que você difícil. erra um nome ali.
de Scar e Simba, você lembra. Não é um negócio difícil. Não, é um negócio difícil. Tem também a manipulação que o Scar usa, tanto na forma de governo dele, como a Carol falou, e também como ele usa com o Simba. Porque o Simba, ele é muito influenciável logo quando ele é filhote. E o Scar justamente consegue manipular ele, colocando toda a culpa da morte do Mufasa nele, e ele vive até a vida adulta acreditando nisso. E eu acho que daria pra relacionar como a mídia consegue manipular as pessoas, como a gente tá sujeito a essa influenciação a todo momento. Assim como a gente teve no tema do ano passado, manipulação do comportamento dos usuários. A gente pode falar também de pedofilia, a gente pode falar de alienação parental. Tem muita coisa que dá pra gente poder utilizar. Então, assim, o que eu utilizaria muito, que eu falo muito para os meus alunos, é primeiro o conceito de Hakuna Matata. Hakuna Matata, que, assim como o Timão e o Pumba vão ensinar para o Simba, que é de esquecer dos problemas. Então, essa alienação total que você tem com a obrigação de tudo como um solucionador de problemas. Então, se você não pensa no problema, ele não existe. Ele não existe, ou seja... Uma atitude de blasé, assim, é uma atitude de blasé, ou seja, se o que não tem remédio, remediado está. Então, se você não pensa no problema, tranquilo, não vai ter mais problema, não vai ter... E é meio bizarro, né? Porque eu vejo muita gente colocando, não, porque Hakuna Matata é uma coisa assim que é a solução da vida, entendeu? Pelo amor de Deus, a gente trata como se fosse uma coisa super normal, mas não é, cara. Dá pra problematizar muito em cima disso. É uma crise da ética. Tudo bem, é muito mais fácil você viver com ignorância, mas não é legal, gente. Não vivam na ignorância. É o lugar do senso comum. Sim, aí todo mundo vive na ignorância, aí fica como? Fica do jeito Pode que tá falar hoje, mal né? do governo? Calma. Não falou o governo de quem? Tô falando aqui da Coreia. Isso aí fica pra um outro podcast, Hoje é de Rei Leão. Mas, enfim, mas assim, o Hakuna Matata ele é muito precioso porque é até sério que nem o que a Carol falou de porque Hakuna Matata é um lema de vida de gente. O próprio filme mostra que o Hakuna Matata não funciona. O que acontece com a Nala quando ela vai procurar o Simba? Ele tá tão iludido nessa coisa do Hakuna Matata, de esquecer o problema, mas ele continua sendo perseguido até o fim com esse pensamento de tipo, nossa, eu matei meu pai, mas Hakuna Matata eu tenho que esquecer desse problema. Ele não consegue esquecer do problema. Ele tenta relevar, mas dentro dele ele ainda sabe que tecnicamente, supostamente ele teve culpa. Ele não consegue simplesmente esquecer, não é um negócio que você esquece. É a comparação da louça suja. A louça tá ali. Se você não olhar pra ela, você não vai ver a louça suja, mas tá ali, você precisa lavar. Vai criar fungo. Vai. Lava a louça. Lava a louça. E a outra que eu falo muito pros meus alunos também é o fator do ciclo sem fim. Que assim como ele tem um contraposto, onde você tem uma total alienação dos seus deveres, que o Hakuna Matata ele tenta impedir, o ciclo sem fim mostra que todo mundo tem uma participação, desde o antílope até o leão, até a grama, onde tudo faz parte de uma sociedade, onde todo mundo tem que exercer uma cidadania. Então, é necessário que as pessoas ajam ativamente e não só passivamente em qualquer cenário de cidadania. Que daria muito para relacionar com a questão ambiental que a gente está vivendo hoje em dia. Questão ambiental, questão de feminismo, questão de política. Que nem muita gente fala, tipo, mas eu não quero conversar sobre isso agora, mas vai conversar quando? Sim. Mas eu não quero saber disso agora eu quero ficar mexendo na minha mídia social. Mas quando que você vai falar disso? E aí entra até no negócio da memória volátil, porque assim, se você deixa o problema, você não participa, é o que eu tava ouvindo até em um podcast do Cauê Moura, com o Pirula. Daqui uns 20 anos, 30 anos, café não vai mais existir no mundo. O café ele vai virar uma bebida de elite, porque não vai ter lugar mais para plantar. E aí a gente vai ficar com aquela memória saudosista de porque o meu avô ele bebia café. E aí que tá, daqui 30 anos, eles não vão ter esse pensamento de nossa, eu bebia café. E aí daqui 100 anos, as pessoas não vão ter café. E aí ninguém vai lembrar. Sim, vai só passar. As pessoas podem saber do café, mas ninguém vai saber o gosto do café. Tipo em 1984, que o Winston ele sempre tem memórias de coisas que ele não tem certeza que ele viveu, mas ele sabe que existiu, mas ele tá naquele limbo. Tá naquela manipulação e até de memória. Beleza. E aí a gente faz isso com o Rei Leão e aí esse ciclo sem fim. E o Hakuna Matata, eles podem ser apresentados em analogia, que é
justamente na parte da introdução, quando você apresenta um tema, você pode utilizar um conhecimento de mundo, que é um repertório que você tem, para você poder começar a apresentar o tema de uma forma onde você já começa a mostrar que você tem conhecimento dele. E aí você vai fazer um resumo brevemente do filme do Rei Leão. Ah, mas eu quero apresentar outros conceitos, um conceito de sociologia, um conceito de política. Olha, a gente, em outros podcasts a gente vai fazer essa apresentação. Porém, o do Rei Leão, a gente pode apresentar o do Hakuna Matata, a gente pode apresentar o da tirania, a gente pode apresentar do poder, e a gente liga por igualdade o tema e a gente fala a tese de por que o tema continua persistindo. Ok. E a gente vai para uma fator até um pouco mais legal, que eu acho que é melhor do que eu falando sobre redação, que é, Cabral, você dá alguma dica para os nossos ouvintes? Oi, gente! Para os nossos ouvintes de no começo, o que te ajudou muito de dica para você poder fazer redação? Eu acho que as estruturas, né? Porque tudo bem, você pegar, escrever é uma coisa, mas eu acho que com a estrutura ficou muito mais fácil de seguir e de ter meio que um planejamento do que você consegue escrever e não ultrapassar o número de linhas e não fugir do tema. E eu acho que as estruturas bonitinhas inverte a linha temática da introdução, desde o que colocar no tópico frasal e até o quem, quando, como na conclusão, você ir seguindo essas dicas ajuda bastante. Okay, até pra saber por onde começar, né? Porque pra começar é o mais difícil, na minha opinião, pelo menos. Mas você diz começar o pensamento da redação ou você diz a introdução? A introdução. Começar a escrever. Porque o pensamento a gente até surge com algumas ideias. É bom sempre colocar no papel. A minha dica ia ser essa, colocar os seus argumentos num papel, assim, e já puxando umas setas e colocando exemplificação, tudo que você pensar. E aí depois você pensa em estrutura e em como você vai realmente deixar isso formal e do jeito que o seu corretor quer. Beleza. E aí, talvez o que eu possa dar de dica, então, de redação é principalmente assiste filme. Assiste filme, lê livro, lê mais. Lê livro. Ah, vê vídeo no YouTube. Vê vídeo no YouTube, ouve podcast. E por que eu digo do ouvir? Porque, olha, de conhecimento de mundo, olha, livro, todo mundo vai falar que é importante ler, filme todo mundo fala que é importante assistir, mas é muito bom porque cria repertório, você sai do senso comum, porque eu vejo muitas redações de quando chega na parte de exemplificação e de analogia que nem a gente está falando, eles começam a inventar a história. Então, tipo, imagine que uma criança está andando na rua. Olha, o senso comum, ele parte do senso. Então é o que a gente acha da nossa bolha social, do que a gente convive. Se você fala um filme, aquilo é um conhecimento que você tem, que todo mundo pode ter acesso e vai conseguir enxergar essa exemplificação. E mostra que não é só um ciclo muito pequeno que pensa isso. Existem muitas pessoas que assistiram ao filme, que dirigiram, escreveram o filme, que pensam exatamente a mesma coisa. Então, assim, não é um senso comum, mas também não é pensamento inexpressivo. Exato. Você não precisa criar, você já tem exemplos no mundo como filmes e como séries para você poder conseguir dar exemplificação e dar analogia. Então, tá com um problema de fazer conhecimento de mundo na exemplificação? Tá com problema de mundo de apresentar um tema? Vê filme, lê livro. Ah, mas que filme que lê? Vê. Aí, se você tiver com dúvida, manda mensagem pra nós, que a gente vai ajudar. Chama no zap. Chama no zap. Chama na DM. Que a gente ajuda, escreve nos comentários, fala assim, eu queria usar esse filme, como é que eu consigo? Que a gente vai tentar dar uma ajuda pra vocês. E eu acho que só pra fechar, quando você abre a sua mente, por exemplo, você tá assistindo um filme e aí você meio que abre a sua mente pro universo de redação, qualquer coisa que você vê, você fala, se eu usasse isso aqui na redação falando disso, vai ficar da hora. Tirar leite de pedra, né? Mas também é até interessante, perguntem para os professores de vocês, olha, eu assisti esse filme, dá pra usar numa redação? E eu já vi até casos de alunos usando Barbie na redação. Olha, não tá errado. Não, tá errado. Ué, tem aquele texto da publicidade infantil que a analogia foi apresentada com Peppa Pig. Sim, realmente. Ou seja, tá errado? Não. Então a gente vai finalmente caminhar para a nossa última parte, que é a conclusão.
convidadas, vão falar temas que elas acham que eu não vou conseguir falar sobre Rei Leão e eu vou mostrar pra elas que dá pra poder falar de Rei Leão. Era pra achar que você não ia conseguir falar? É. É que eu pesquisei tudo que dava pra falar. Ah, é? Tá nos planos, tá nos planos. Finge que nada a ver. Não tem problema, não tem Você problema. nunca vai conseguir adivinhar isso. Ah, vou te falar. É um fator engraçado, é um fator que você pode também, talvez, depois mostrar uns que dá pra colocar. Quem quer começar? Pode ser. Tá bom. Vamos lá. Diga disserte, entendeu? Ah, entendi. Sobre preconceito linguístico. O preconceito linguístico, ele como em primeiro lugar, ele tá pelo fator de que nós não estamos acostumados com uma ideia de um contexto que a gente não vive. Como, por exemplo, quando o Timão e o Pumba introduzem o Simba a comer insetos. Porque ele sempre estava acostumado a comer antílopes, então ele achou aquilo uma coisa muito esquisita, e o que ele vai fazer? A partir do momento que ele é apresentado, ele vê que não tem problema nenhum. Então, como mini conclusão, o que falta é contato. Arrasou. Falou tudo. Lacrou. Vai, Carol, Eu intercala. acho que a Carol devia falar agora. Alessandro, fala aí pra gente sobre violência, no geral, assim. Em primeiro lugar, a gente pode pensar que a violência ele é a forma última de um fator emocional onde você se sobressai de que a lei não funciona. Como, por exemplo, o ódio que o Scar possui com o irmão dele, de ele querer um poder que a ele não é garantido, e ele resolve essa desigualdade com a violência que é matando o seu irmão. Então o que a gente pode concluir com esse exemplo? De que a violência ele é um mecanismo que ele se sobressai sobre todas e qualquer regras de fazer uma manutenção de garantir a lei e a ordem. Logo, o ser humano precisa entender que a violência ela se sobressai sobre a lei por quê? Porque a lei precisa ser igual para todos e a violência quebra essa igualdade. A violência é fazer justiça com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos. Um conceito de família no século XXI. Muito fácil, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque talvez esteja muito confuso, porque em primeiro lugar é um conectivo que a gente utiliza para poder apresentar um parágrafo de desenvolvimento. Ah, mas eu posso usar a priori? Pode. Ah, mas eu posso usar em primeira análise? Pode. Em primeiro plano? A segunda. Eu sempre percebo que esses conectivos são para organizar, então não fiquem com medo de, mas se eu usar em primeiro lugar, vai cair em senso comum? De jeito nenhum, é só para organizar. É que nem o conceito. Tem alunos em sala de aula com carteiras. As carteiras são só para organizar os alunos. O conectivo ele serve para a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que o conceito de família é tudo aquilo que a gente pode receber como fator de moral, de convivência. Sim. Por exemplo, a família do Simba, inicialmente, é Mufasa e Sarabi. Só que em segundo plano, depois da despedida que ele vai ter do reino, ele vai ter como família nada mais nada menos que o próprio Timão e o Pumba. Então o pensamento de que você pode ter família como um conjunto familiar de quem está do seu lado pode variar ao longo do seu tempo que você tem contato com outras pessoas. Então, concluindo, a família não pode ser uma lei imposta que vai restringir, mas uma lei que vai ampliar e abraçar todas as formas de família. Bacana. Chique. Vai. Show. Alessandro, uma palavra. Pedofilia. Pedofilia. Em primeiro lugar, a pedofilia está ligada com o relacionamento abusivo e controlador da pessoa mais velha com a pessoa mais nova pelo lado emocional. Como, por exemplo, a manipulação que o Scar tem perante o Simba de incitar ele de fugir do reino de suas prioridades. Ou seja, o que a gente vai ter com a análise com a atualidade? De que a pedofilia nada mais é que uma manipulação do sentimento entre o pedófilo e a criança que está sofrendo pedofilia. Tem também o momento que o Scar convence o Simba a ir até o cemitério de elefantes. Manipula ele, fazendo ali um jogo do lado emocional, que inclusive ele fala a frase, esse é nosso segredinho. Então o fator da manipulação emocional. Ou seja, é necessário que a gente ensine as crianças de que a emoção não é tudo que tem que ser motivado pelas nossas ações. Sim. Disserte agora sobre estética e saúde. Estética e saúde. A gente pode pegar aqui em primeiro lugar, todo o fator de estética e de saúde, ele pode estar ligado principalmente com o que a gente vê como poder máximo das nossas idealizações. Como, por exemplo, a música, O Que Eu Quero Mais É Ser Rei, é toda a idealização que o Simba tem de querer ser rei, aonde ele só vai alcançar a felicidade e a saúde plena se ele for rei. Então a gente pode ligar isso
como um fator de estética e saúde, aonde se você só tiver aquele corpo, se você tiver só aquela saúde, só aquele padrãozinho, que você vai ser feliz. Assim como o Simba achou que ele só seria feliz se ele fosse rei. Então, em conclusão, a gente tem que alinhar o que a gente espera com o que é realidade. Sim. Apesar de a gente ter os Azul no filme falando assim, olha, calma, não é assim que funciona. Se você for por essa linha de pensamento, você vai ser o pior rei que eu já conheci. Desigualdade social. Desigualdade social. Em primeiro lugar, desigualdade social existe por um fator de que nem sempre conseguimos ajudar todas as pessoas, ou pessoas se veem como mal vistas ou excluídas de uma sociedade. Como, por exemplo, as hienas, elas se veem como desiguais perante o reino do Mufasa. Porém, eles não percebem que eles mesmos fazem mal à sociedade, onde eles tentam toda hora alimentar a sua própria fome, exploram os recursos e não respeitam o ambiente que vivem. Então, as próprias hienas têm esse problema de que eles querem só o que é bom para eles. Então, eles criam um problema no ciclo sem fim e acabam com a savana. Existe também o outro da desigualdade social, que a gente pode explicar com o ciclo sem fim, aonde cada ser humano tem que fazer parte. Então, a gente necessita ver o que cada ser da sociedade pode auxiliar. Tipo o Durkheim. Tipo o Durkheim. A sociedade tem vários organismos que juntos funcionam como um todo e cada um faz a sua parte. Exatamente, porque a gente pode ver que até as hienas com fatores eles fazem uma parte importante que é todo mundo tem seu nicho, todo mundo tem sua importância. Mesmo que eles percebam, tipo, mas a gente não tem as mesmas regalias que o Rei Leão. Mas eles têm uma participação que é importante no reino, sem dúvida nenhuma. Sim, com certeza. É o último, hein? Atos em nome da religião. Atos em nome da religião. Ha! Peguei agora, hein? Olha, Foi essa foi longe. Você pode falar de atos em nome da religião, pois, em primeiro lugar, a gente tenta criar muitas vezes um fator de uma ação e justificar ela por um fator emocional de uma coisa que a gente não consegue escapar. Como, por exemplo, como que o Simba ele vai conseguir convencer a Nala de que ele não tem que ser Rei Leão? Utilizando o conceito de Hakuna Matata. Mesmo que isso não faça sentido pra ele. Porque a Nala não entende. Fala assim, mas o que isso tem a ver? Você é rei. Fala assim, olha, eu não sou rei porque é Hakuna Matata, esqueça os seus problemas. Outro que a gente também pode perceber é a cena que o Mufasa aparece perante o Simba, falando, você tem que lembrar do seu passado. Se você me esqueceu de mim, você esqueceu de quem você é. Então você pode ligar esse ato religioso com a procura de uma identidade máxima que vai dar sentido em tudo que a gente faz. Nossa, e ele conseguiu, pessoal! Vou dizer que você lacrou! Mas ele conseguiu. Esse... Conquistou. Muito bem. Ele escreveu uma verdadeira Redaçandro. Faz seu TCC de Rei Leão. Gostaria, eu não sei. Eu tenho TCC que de Rei pensar. Leão. O TCC de Rei Leão. Como doutrinar seus alunos no ensino médio usando Rei Leão, teoria e prática. Muito bem. Meninas, vocês têm alguma coisa que vocês querem agradecer, mandar um abraço, mandar um beijo? Eu quero agradecer ao Alessandro, que ele é um ótimo professor e que ele faz um podcast muito legal. Escuta lá. E você, Cabral? Primeiro eu queria agradecer minha mãe. Não, pô, agradecer. Mas eu queria agradecer o Acelandro pelo convite e por todas as aulas incríveis que ele dá e por ele ajudar tanto a gente, tanto na questão da redação e da vida mesmo, com conversas. E é um grande privilégio mesmo ter esse ser humano incrível. E é isso. Bom, então eu queria fechar agradecendo as minhas alunas incríveis. Eu acho que não teve uma forma melhor de começar meu podcast com duas alunas. É um momento babação, né? Então, assim, com duas alunas incríveis, super desconstruídas, super abertas a novas opiniões, a querer saber mais, a querer ter mais conhecimento de mundo. Eu fico muito feliz e eu espero que isso seja o início de vários episódios, que vocês possam voltar em outros temas. Me chama que eu vou. Sempre. E agradecer por vocês poderem ter vindo, vocês terem aceitado. E agradece ao meu pai que me deu carona. E o seu pai que deu carona. Muito obrigado, pai da Carol. Qual é o nome do seu pai? Clécio. Muito obrigado, seu Clécio. Clécio. É um nome diferente. O que significa Clécio? Pergunta pra ele. É com 2 S? Não. É C-L-E-C-I-O. Acento no E. Não, mas assim, até o fator assim, até puxou pra Rei Leão. Tipo, os nomes do filme do Rei Leão são em Swahili, que é toda a língua que tem no cenário de Rei Leão, que tem significado. Por exemplo, Mufasa é rei. Sim. Simba é leão.
Rafik é amigo. E aí, vocês aí que estão ouvindo a gente? E você, Clécio? O que significa E seu você, qual nome? que é seu nome? Comenta aqui embaixo. Embaixo, dá like. Gente, muito obrigado. Até Me o chama próximo na episódio. DM. Tchau, gente. Tchau. Juiz, hein?